Salve, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Bom dia a todos, que a paz de Jesus nos abençoe nesse dia de hoje, nos ilumina mais uma vez nesse banquete de amor que é o Evangelho. Vocês me desculpem aí que eu estou ficando com a minha voz meio rouca, está agarrando um pouco, viu? Então vamos lá. A continuação da beneficência. Escutem agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas esses recompensados por Deus, se sabem aceitar suas misérias sem queixa, o que depende de vocês. Vou dar-me a entender por um exemplo. Vejo várias vezes por semana uma reunião de senhora, há entre elas de todas as idades. Para nós, como sabem, são todas irmãs. Que fazem? Trabalham depressa, muito depressa. Seus dedos são ágeis. Nota-se como são radiantes seus semblantes e como seus corações batem uníssonos. Mas qual é o seu objetivo? É que elas venham aproximar o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam juntar durante o verão o mantimento necessário, a provisão, e a maior parte de sua utilidade está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhos pequenos que, nesse inverno, sentirão frio e fome. Mas, paciência, pobre mãe, mulheres. Deus inspirou as outras mais afortunadas que vocês. Elas se reuniram e estão confeccionando roupas para vocês. Depois de um dia desses, quando a terra estiver coberta de neve, e quando vocês murmurarem dizendo, Deus não é justo, pois são suas palavras usuais, visto que sofrem. Então verão aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram em operária dos pobres. Sim, é para vocês que elas trabalham assim, e seus lamentos se transformarão em bênção, pois no coração dos infelizes o amor segue bem perto do ódio. Como todas essas trabalhadoras necessitam de encorajamento, vejam chegarem a elas de todos os lados as comunicações dos bons espíritos. Os homens que fazem parte dessa sociedade também ajudam, fazendo uma dessas leituras que tanto agradam. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um, e em particular, prometemos a essas laboriosas operárias boas clientelas, que pagará à vista, em bênção, única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que esta é a moeda não lhe faltará. Que esta moeda não lhe faltará. Meus caros amigos, todo dia ouço alguns de vocês dizer: sou pobre, não posso fazer caridade. E todos os dias vejo-os faltar de indulgência para com seus semelhantes. Nada lhes perdoam e se avoram em juízes muitas vezes severos, sem que se pergunte se ficariam satisfeitos se outro tanto fossem feito a vocês. A indulgência não é também caridade? Vocês que só sabem fazer caridade indulgente, façam-na pelo menos, mas façam-na com intensidade. Sobre a caridade material, vou lhes contar uma história de outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito, enquanto esses 2 homens viverem, serão colocados em 2 sacos diferentes todas as suas boas ações, e depois da morte deles, esses sacos serão pesados. Quando os 2 chegaram à sua derradeira hora, Deus mandou que trouxessem os 2 sacos. Um era grande, volumoso, bem repleto, e ressoava nele o metal que o enchia. O outro era bem pequeno e tão fino que se podia ver dentro as raras moedas que continha. E cada desses 2 homens reconheceram seu saco. Aqui está o meu, disse o primeiro. Eu reconheço, fui rico e dei muito. Aqui está o meu, disse o outro. Sempre fui pobre, e não tinha quase nada para repartir. Mas, ó surpresa, posto os 2 sacos na balança, o mais volumoso se tornou leve e o pequeno se tornou pesado,
tanto que fez o outro prato da balança se elevar muito. Então Deus disse ao rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação, e para ver o teu nome figurar em todos os templos do orgulho. E além do mais, ao dar, não te privaste de nada. Vai para a esquerda e fica satisfeito que a tua esmola seja contada, ainda como valendo alguma coisa. Depois disse ao pobre: tu deste bem pouco, meu amigo, mas cada centavo que está nessa balança representa uma privação para ti. Se não deste a esmola, praticaste a caridade, o que vale muito mais. Praticaste a caridade naturalmente, sem pensar que fosse levada em conta. Fosse indulgente, não julgaste o teu semelhante. Ao contrário, o desculpaste em todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. O Espírito Protetor, Leon. Então, meus irmãos, a beneficência. Aqui fala das irmãs, das mulheres que costuram, né, roupas para o inverno para dar para as pessoas pobres necessitadas. Então, tem pessoas que só gostam só de receber, né? Ai, que bom que eu ganhei presente. Ai, que eu ganhei dinheiro, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo. Pensa nas coisas materiais que vai comprar para si. Mas não pensa, olha, eu ganhei esse dinheiro, eu ganhei essa roupa, mas eu não estou precisando. Deixa eu levar lá para aquele irmão, para aquela irmã que está precisando. Ou se não, deixa eu comprar uma cesta básica com esse dinheiro e ajudar aquela pessoa. Porque às vezes a pessoa no seu dia a dia praticamente não sobra dinheiro devido à despesa das casas, né? Mas essas senhoras, elas eram espíritas, então elas se reuniam antes do inverno para costurar roupas para as crianças, para as famílias, para quando chegasse o inverno, todos eles estivessem agasalhados, não passassem frios. E os homens que participavam daquela comunidade ali, né, o marido das esposas, ficavam ali lendo o evangelho para elas. Então era uma reunião gratificante, que elas trabalhavam com as mãos, e os homens liam para elas estar com o pensamento ligado à espiritualidade, e com isso eram assistidas por muitos espíritos de luzes. Então, como fala aqui, elas iam receber as bênçãos. Quando a gente dá alguma coisa para uma pessoa que ela é grata, ela fala, graças a Deus, que Deus te abençoa. Então, quantas bênçãos essas mulheres não receberam? Isso é a moeda da gratidão daqueles quem elas vão ofertar as roupas, porque sabem que precisa, que aquelas pessoas estão ajudando. Então, esse Deus te abençoe vem com tanta energia, tanta coisa boa, que o dinheiro não compra. Então, como fala aqui, às vezes, muitas vezes essas mães pobres estão em casa se queixando. Ah, Deus esqueceu de nós. Elas estão sentindo frio, os filhos estão doentes, estão com fome. Mas um dia alguém bate a sua porta, vem cá trazer roupa para você para o inverno, vem trazer comida. Vê que o filho está doente, vou providenciar o médico, vou providenciar os remédios. Isso se chama caridade, beneficência. Então, quando a gente faz isso para os outros, quem está recebendo somos nós mesmos, meus irmãos. Somos nós. Cada vez que eu estou aqui lendo o Evangelho, para semear essa semente de amor, que são os ensinamentos dos Espíritos de Luzes e de Jesus, eu estou sendo beneficiada. Eu estou semeando uma boa semente, mas eu também vou colher dessa semente que eu também estou semeando dentro de mim. Então, cada vez que eu leio o Evangelho, eu estou colocando bons adubos dentro de mim, que vai fazer essa semente germinar. Isso alimenta minha alma e alimenta minha mente. E alimenta quem estiver ouvindo e confiando no Evangelho, confiando em Jesus. Isso alimenta nossas almas. Então, devemos sempre semear boas sementes em qualquer lugar que a gente vá. Boa semente, oi, bom dia, como que você vai? Dá um sorriso amigo, isso não custa nada. Isso não custa nada. Às vezes a pessoa está triste, você fala bom dia e dá aquele abraço gostoso na pessoa, né? A pessoa se sente bem, se sente renovada, fortalecida, porque sabe que tem ali um amigo de verdade, que ela pode abrir o coração, que ela pode falar o que está passando. Então, infelizmente, nem todas as pessoas fazem isso.
Muitas vezes as pessoas costuram só para ganhar dinheiro e os restos de retalho que sobra vão lá, faz alguma coisa para vender, mas não pensa, deixa eu aproveitar esse resto de retalho, deixa eu fazer uma roupinha para aquela criança, uma blusinha para aquele menino. Cada um dá conforme pode e cada um dá aquilo que tem dentro dele. Nós não podemos dar ao outro nada que existe dentro do nosso coração. Se nós não tivermos amor pelo nosso próximo, carinho, nós não vamos conseguir passar isso para a pessoa. A gente pode até falar bom dia, dar um abraço e sorrir, um sorriso largo, mas se aquilo não estiver com amor, com verdadeiro carinho, vai ser como que aquela pessoa que recebesse não estivesse recebendo nada. Mas já vai ser alguma coisa. Mas se você vai com amor e com carinho e dá um abraço, é outra coisa. Aquele abraço que você abraça nas costas, abraça e passa a mão assim nas costas, fazendo um aconchego, um carinho. Esse é um abraço gostoso. Tem gente que só abraça assim, oi, né? O que está doando de si? Nada. Para a gente doar da gente, a gente tem que ter para doar. O amor, o carinho, compreensão, onde é que fala da indulgência, da gente também ser indulgente com os nossos irmãos que erram conosco, principalmente com os amigos que estão mais próximos, né? Os familiares, que muitas vezes a gente está nervoso por causa de alguma coisa e acaba descontando em quem? Quem está mais perto, que são os familiares, os verdadeiros amigos. Então, se um amigo gosta da gente de verdade, vê que a gente perdeu a paciência, ele vai saber nos desculpar, vai saber ser indulgente. Não, ele ou ela passou por algum momento, por isso que está falando assim. Deve estar com um problema muito grande na cabeça e no coração. Vou deixar passar. Isso é beneficência, isso é indulgência, compreender quando o outro erra também conosco. E se a gente erra com eles, vamos lá, ô meu irmão, me desculpa, me perdoa, eu fui mal com você, estava com tanta coisa na cabeça, eu estava tão nervoso que acabei falando besteira com você, me perdoa, me desculpa. Se é amigo de verdade, vai perdoar, vai compreender. Porque como seres humanos, meus irmãos, nós ainda vamos dar muitos escorregões pela vida, vamos cometer um errinho aqui, outro ali, mas conforme a gente vai conhecendo o Evangelho, a gente dá só um escorregãozinho, não dá aquele escorregão grandão que vai levar dor e sofrimento ao nosso próximo. Então devemos ser indulgentes com aqueles que estão fazendo mal por aí, que estão matando, estupando, fazendo guerra. Por que eles estão fazendo isso? Que ainda não tem conhecimento do Evangelho de Jesus. Jesus ainda não entrou no coração deles, mas um dia vai entrar, um dia vai. Então, o irmão aqui vem nos contar a história de dois homens que viveram na terra, um rico e outro pobre. O rico doou muito, né? Mas doou, assim, para aparecer, para todo mundo falar, olha lá como ele é bom, como ele é caridoso, ele está doando a sua riqueza, está dando aqui, está ajudando ali, só para se sentir bem perante a sociedade. Está doando bens materiais, um dinheiro, seja lá o que for, já é alguma coisa. Então ele tem que ficar satisfeito dos elogios que recebeu, porque ele já está recebendo o pagamento aqui na terra. Oh, muito obrigado, como você é bom. Mas aquelas mulheres que doaram com o coração e com amor, elas estão recebendo, Deus te abençoe. E elas vão continuar recebendo quando for para a espiritualidade, que elas estão semeando semente boa no coração dela, no coração do próximo, quando leva uma palavra amiga, quando leva um carinho. Porque não é só chegar lá também, aqui que eu trouxe, ó, roupa para os seus filhos e coisa. Não, mas se ela chega, essas mulheres aqui não vão chegar fazendo assim. Elas vão chegar sem humilhar aquelas pessoas, na maior simplicidade, levando carinho, uma palavra amiga, conversando, dando um conselho. Isso é doar de si. Então, quando a gente doa de nós mesmos, nós estamos doando muito mais que bens materiais. Se a gente não tem bens materiais para doar, a gente pode doar nossos bons pensamentos para aquela pessoa, uma prece. Se a gente sabe que a pessoa está em aflição, faz uma prece, pede a Deus, a Virgem Maria, força para aquela pessoa, para ela que ela passe por aquele momento difícil em que ela está passando, que ela vença esse obstáculo. Isso é se doar. Isso é amor, isso é caridade. Então, na balança do homem rico pesou muito, porque ele tinha muito para doar. Mas a do pobre, quando foi posto na balança junto com a dele, a do pobrezinho levantou muito mais. Por quê? Porque as poucas moedas que estavam ali, digamos assim, cada moeda foi dele, deixou de comer um pão, podia estar com muita fome, mas doou para quem precisava mais do que ele. Então, cada moeda daquela pesou muito mais. Se ele não doou muito mais porque ele não tinha, mas ele doou a paciência, a caridade, a indulgência, não é? Isso
também pesa na balança de Deus. Porque nós só vamos levar daqui tudo aquilo que nós fizermos de bons para nós e para o nosso próximo. E nós vamos ter que responder por tudo aquilo que a gente também deixou de fazer. A gente pode deixar de fazer um mal, de cometer um crime, mas também podemos deixar de impedir. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, aquele homem ameaçou, falou que vai lá matar o outro, que vai hoje. O que eu vou fazer? Se eu sei que aquele homem é perigoso, que ele cumpre a palavra, eu vou lá dar um alerta para aquele irmão, avisar ele, preparar ele. Ou se não, chego perto daquele irmão que está ameaçando. Ô, meu irmão, por que você vai fazer isso? Perdoa, seja indulgente com aquele irmão e conversar e dar um bom conselho. De repente, aquele coração que estava cheio de ódio, se você chega ali com amor e com carinho e passa esse sentimento através das suas palavras, aquele homem vai se acalmar. Ele vai pensar 10, 20 vezes. Por que eu vou fazer isso? Por que eu quero fazer? Eu vou destruir a minha vida, vou destruir a vida daquele. Então, os bons conselhos, na hora certa, servem muito. Não adianta a pessoa vir falar uma opção de abobrinha aqui, tipo, eu vou matar aquele homem, que eu não sei o que, você falar. Uma hora que tiver com a cabeça fria, eu vou lá converso com ele. Não vou conversar com ele agora não, que ele não vai escutar. Mas essa é a hora certa de ir. Se ele quiser te ouvir, bom. Que bom para ele. Mas se ele não quiser te ouvir, interceda junto a Deus. Peça, meu Deus, tem misericórdia desses dois homens. Acalma o coração daquele homem que está furioso. A gente pode ajudar com palavras boas na hora certa, porque depois pode ser tarde. Depois pode ser tarde. São Francisco de Assis não dominou o lobo que estava matando, comendo as pessoas ali da vila. São Francisco, com seu amor, não chegou ali, não fez com que aquele lobo ficasse mansinho. Ele fez isso porque ele tinha muito amor para doar. E as criaturas, os animais, eles sentem quando a gente amamos eles de verdade. Então, São Francisco conseguiu acalmar aquele lobo. E aquele lobo ficou ali naquela vila. Um dava comida, outro dava água. Aquele lobo se tornou mansinho, nunca mais comeu ninguém, nem atacou ninguém. Então, um homem feroz, nervoso, agitado, ele pode se acalmar sim, se nessa hora ele receber um bom conselho, ou se nessa hora se ele não quiser ouvir, a gente fazer uma prece implorando a Deus por ele. Essa prece vai chegar a Deus e vai chegar até ele. Aí ele vai sentar e vai pensar, não, vou deixar para outra hora. Se você continua rezando, ele vai, não, vou deixar para amanhã. De repente ele já esqueceu tudo aquilo, né? Porque nem sempre aquele que quer atacar é o que está certo. E nem sempre aquele que precisa se defender é o que está certo. Porque se o outro, de uma certa forma, às vezes quer atacar um outro, o que aquele outro fez para o outro ficar com tanto ódio? Então é preciso analisar. Nós plantamos, nós colhemos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, meus irmãos, a beneficência auxilia. A beneficência extingue o mal. A caridade soluciona. Então, meus irmãos, é muito fácil a gente amar o nosso próximo, nos amar a nós mesmos. Nossa, eu tô bem, eu tô ótima, eu me amo, eu me adoro. Como eu sou bonita, como eu sou isso, como eu sou aquilo, eu sou muito boa, eu não sei o quê. Vê tudo de bom que tem na gente, né? Mas vai perguntar a alguém que nos conhece verdadeiramente, será que você é tudo isso? Você está com o seu ego lá em cima? Às vezes, de repente, a gente não é nada daquilo, né? Mas, e quando a gente está para baixo? Quando a gente está deprimido, está triste, poxa vida, eu não valo nada, eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada, ninguém acredita em mim, ninguém confia em mim. É nessa hora que a gente está assim, é que eu ouvi essa palavra outro dia, me ame quando eu menos mereço, é nessa hora que eu mais preciso. Me ame quando eu menos mereço. É nesta hora que eu mais preciso. Então é nessa hora que as pessoas estão nos dando trabalho, nos dando aborrecimento, que elas mais precisam da nossa compreensão, do nosso amor, do nosso carinho, de nossa beneficência, de ter paciência, de procurar auxiliar e compreender aquele momento difícil que a pessoa está. Então você amar uma pessoa que está sempre bonita, sempre alegre, é fácil. O difícil é amar aqueles que estão pegando no nosso pé, né? Então é esse que Jesus nos ensina. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao seu inimigo aquilo que você gostaria que fizesse para você. Fazer ao próximo o que você gostaria de fazer para você. Então, vamos orar para quem nos persegue, como Jesus nos pediu. Isso é beneficência.
né? Então, meus irmãos, isso é indulgência. Então, vamos ser indulgentes com o nosso próximo, como nós mesmos, porque nós ainda vamos errar até a gente abrir as nossas duas asas, moral e espiritual, e sermos espíritos mais iluminados. Graças a Deus, que Deus nos dá a oportunidade da reencarnação para a gente consertar os nossos erros. Então, vamos consertar os nossos erros enquanto há tempo. Hoje, não vamos deixar para amanhã. Vamos ser caridosos conosco mesmo, com o nosso próximo. Hoje, se a gente puder dar um pão, vamos dar um pão, mas vamos dar uma palavra amiga. Se uma pessoa nos pede um copo d'água, vamos dar água com amor, com carinho, pedir a Deus que abençoe aquela água. Já estamos nos doando. É isso que Jesus nos pede, que amemos a todos como Ele nos ama. Então, meus irmãos, essa é uma parte do Evangelho, a beneficência. Semana que vem eu faço o resto, porque esse Evangelho ele é muito grande, né? Então, meus queridos irmãos, vamos elevar o nosso pensamento à nossa querida doce Mãe Maria. Doce Mãe Maria, Mãe do nosso amado Jesus, derrama sobre todos nós, os vossos filhos pecadores, os vossos eflúvios de amor, de luz e de paz. Ilumina nosso pensamento, a nossa consciência, para que possamos ver quando estamos certos e como estamos errados, de saber pedir perdão e de saber perdoar. Doce Mãe Maria, cubra todos nós com o vosso manto de amor e de luz. Abençoe todos os lares, todos os familiares, especialmente aqueles que nesse momento estão passando por aflições, seja com doença, por falta de dinheiro, por falta de uma comida, por falta de um ombro amigo para conversar. Seja esse ombro amigo, minha mãe, que essas pessoas encontrem em vós, assim como eu encontro a força, a esperança de continuar firme no caminho que Jesus nos ilumina, que Jesus nos conduz. Abençoe, Mãe Santíssima, esses lares. Derrama o vosso eflúvio sobre toda a humanidade, encarnada e desencarnada, especialmente aos espíritos que estão sofrendo, vagando sem rumo, estão desesperados, aqueles que suicidaram e aquelas pessoas que nesse momento em aflição estão pensando em suicídio. Que um espírito de luz, uma mão amiga, chegue até essas pessoas para dar um conselho, dar um conforto, um amparo, para evitar de que essas pessoas venham ao suicídio. Derrama sobre elas, Mãe querida, a vossa luz, a vossa bênção. E aqueles que estão nos hospitais doentes, em suas casas, nas ruas, nos orfanatos, nos asilos, derrama sobre eles os vossos eflúvios. E sobre toda a minha família, meu marido, meus filhos, minhas filhas, meus netos, minhas netas, meus amigos de coração, os trabalhadores da Casa São Francisco de Assis, sobre os trabalhadores desencarnados, a corrente dos meus guias, da direita e da esquerda, aqueles que trabalham, que eu posso junto com eles trabalhar e servir a Jesus. Derrama sobre eles também os vossos eflúvios, que a vossa paz reine, minha mãe, em cada coração, especialmente no nosso Brasil e no povo brasileiro. Que assim seja, querida mãe, amado Jesus, obrigado pelo vosso amor e pela vossa luz, e que seja feita a vontade do Pai. Assim seja. Amém, Jesus. Louvado seja. Ficam com Deus, meus irmãos. Bom dia a todos.